O gosto do vivo, que é um gosto quase nulo. E isso porque as coisas são muito delicadas. As tentativas de experimentar a hóstia. A coisa é tão delicada que eu me espanto de que ela chegue a ser visível. E há coisas ainda tão mais delicadas que estas não são visíveis. Mas todas elas têm uma delicadeza equivalente ao que significa para o nosso corpo ter o rosto. A sensibilização do corpo, que é um rosto humano. A coisa tem uma sensibilização dela própria como um rosto. E eu que não sabia como consubstanciar a minha alma. Ela não é imaterial, ela é do mais delicado material de coisa. Ela é coisa, só não consigo consubstanciá-la em grossura visível. Meu amor, as coisas são muito delicadas. A gente pisa nelas com uma pata humana demais, com sentimentos demais. Só a delicadeza da inocência ou só a delicadeza dos iniciados é que sente o seu gosto quase nulo. Eu antes precisava de tempero para tudo e era assim que eu pulava por cima da coisa e sentia o gosto do tempero. Eu não podia sentir o gosto da batata, pois a batata é quase a matéria da terra. A batata é tão delicada que, por minha incapacidade de viver no plano de delicadeza do gosto apenas terroso da batata, eu punha minha pata humana em cima dela e quebrava sua delicadeza de coisa viva, porque o material vivo é muito inocente. E a minha própria inocência, ela me dói, porque também sei que em plano somente humano, inocência é ter a crueldade que a barata tem consigo própria ao estar lentamente morrendo sem dor. Ultrapassar a dor é a pior crueldade. E eu tenho medo disso, eu que sou extremamente moral. Mas agora sei que tenho de ter uma coragem muito maior, a de ter uma outra moral, tão isenta que eu mesma não a entenda e que me assuste. Lembrei-me de ti, que és o mais antigo na minha memória. Revejo-te unindo os fios elétricos para consertar a tomada de luz, cuidando do polo positivo e negativo e tratando as coisas com delicadeza. Eu não sabia que aprendi tanto contigo. Que aprendi contigo? Aprendi a olhar uma pessoa trançando fios elétricos. Aprendi a ver-te uma vez consertar uma cadeira quebrada. Tua energia física era a tua energia mais delicada. Tu eras a pessoa mais antiga que eu jamais conheci. Eras a monotonia de meu amor eterno e eu não sabia. Eu tinha por ti o tédio que sinto nos feriados. O que era? Era como a água escorrendo numa fonte de pedra e os anos demarcados na lisura da pedra, o musgo entreaberto pelo fio d'água correndo e a nuvem no alto, e o homem amado repousando, e o amor parado. Era feriado e o silêncio no voo dos mosquitos, e o presente disponível, e minha libertação lentamente entediada, a fartura do corpo que não pede e não precisa. Eu não sabia ver que aquilo era amor delicado e me parecia o tédio. Era, na verdade, o tédio. Era uma procura de alguém para brincar, o desejo de aprofundar o ar, de entrar em contato mais profundo com o ar que não é para ser aprofundado, que foi destinado a ficar assim mesmo suspenso. Não sei. Lembro-me de que era feriado. Como então eu queria a dor. Ela me distrairia daquele grande vácuo divino que eu tinha contigo. Eu, a deusa repousando. Tu, no Olimpo. O grande bocejo da felicidade. A distância se seguindo à distância e a outra distância e mais outra. A fartura de espaço que o feriado tem. Aquele desenrolar-se de calma energia que eu nem entendia. Aquele beijo já sem sede na testa distraída do homem amado repousando. O beijo pensativo no homem já amado. Era feriado nacional.
as bandeiras hasteadas. Mas a noite caindo, e eu não suportava a transformação lenta de algo que lentamente se transforma no mesmo algo, apenas acrescentado de mais uma gota idêntica de tempo. Lembro-me que eu te disse: estou com um pouquinho de enjoo de estômago, disse eu respirando com alguma saciedade. Que faremos hoje de noite? Nada, respondeste tão mais sábio que eu. Nada, é feriado, disse o homem que era delicado com as coisas e com o tempo. O tédio profundo, como um grande amor, nos unia. E na manhã seguinte, de manhã bem cedo, o mundo se me dava. As asas das coisas estavam abertas. Ia fazer calor de tarde. Já se sentia pelo suor fresco daquelas coisas que haviam passado a noite morna, como num hospital em que os doentes ainda amanhecem vivos. Mas tudo isso era fino demais para minha pata humana. E eu queria a beleza. Mas agora tenho uma moral que prescinde da beleza. Terei que dar com saudade a Deus a beleza. Beleza me era um engodo suave, era um modo como eu, fraca e respeitosa, enfeitava a coisa para poder tolerar-lhe o núcleo. Mas agora meu mundo é o da coisa que eu antes chamaria de feia ou monótona, e que já não me é feia nem monótona. Passei pelo roer a terra e pelo comer o chão, e passei por ter orgia nisso, e por sentir com horror moral que a terra roída por mim também sentia prazer. Minha orgia, na verdade, vinha de meu puritanismo. O prazer me ofendia, e da ofensa eu fazia prazer maior. No entanto, este meu mundo de agora, eu antes o teria chamado de violento. Porque é violenta a ausência de gosto da água, e é violência a ausência de cor de um pedaço de vidro. Uma violência que é tão mais violenta porque é neutra. Meu mundo hoje está cru. E é um mundo de uma grande dificuldade vital, pois, mais do que um astro, eu hoje quero a raiz grossa e preta dos astros. Quero a fonte que sempre parece suja e é suja, e que é sempre incompreensível. É com dor que dou a Deus mesmo a beleza de uma criança. Quero o adulto que é mais primitivo e feio e mais seco e mais difícil, e que se tornou uma criança semente que não se quebra com os dentes. E quero ver se também já posso prescindir de cavalo bebendo água, o que é tão bonito. Também não quero a minha sensibilidade porque ela faz bonito. E poderei prescindir do céu se movendo em nuvens? E da flor? Não quero o amor bonito. Não quero a meia-luz, não quero a cara bem feita, não quero o expressivo. Quero o inexpressivo. Quero o inumano dentro da pessoa. Não é perigoso, pois de qualquer modo a pessoa é humana. Não é preciso lutar por isso. Querer ser humano me soa bonito demais. Quero o material das coisas. A humanidade está ensopada de humanização, como se fosse preciso. E essa falsa humanização impede o homem e impede a sua humanidade. Existe uma coisa que é mais ampla, mais surda, mais funda, menos boa, menos ruim, menos bonita. Embora também essa coisa corra o perigo de, em nossas mãos grossas, vir a se transformar em pureza. Nossas mãos que são grossas e cheias de palavras. Nossas mãos que são grossas e cheias de palavras.
Aguenta eu dizer que Deus não é bonito. E isto porque Ele não é nem um resultado nem uma conclusão. E tudo o que a gente acha bonito é às vezes apenas porque já está concluído. Mas o que hoje é feio será daqui a séculos visto como beleza, porque terá completado um de seus movimentos. Eu não quero mais um movimento completado que na verdade nunca se completa. E nós é que por desejo o completamos. Não quero mais usufruir da facilidade de gostar de uma coisa só porque, estando ela aparentemente completada, não me assusta mais. E então é falsamente minha. Eu, devoradora que era das belezas. Não quero a beleza, quero a identidade. A beleza seria um acréscimo e agora vou ter que dispensá-la. O mundo não tem intenção de beleza e isso antes me teria chocado. No mundo não existe nenhum plano estético, nem mesmo o plano estético da bondade, e isto antes me chocaria. A coisa é muito mais que isto. O Deus é maior que a bondade com a sua beleza. Nossas mãos que são grossas e cheias de palavras. Aguenta eu dizer que Deus não é bonito. E isto porque Ele não é nem um resultado nem uma conclusão. E tudo o que a gente acha bonito é às vezes apenas porque já está concluído. Mas o que hoje é feio será daqui a séculos visto como beleza, porque terá completado um de seus movimentos. Eu não quero mais um movimento completado que na verdade nunca se completa. E nós é que por desejo o completamos. Não quero mais usufruir da facilidade de gostar de uma coisa só porque, estando ela aparentemente completada, não me assusta mais. E então é falsamente minha. Eu, devoradora que era das belezas. Não quero a beleza, quero a identidade. A beleza seria um acréscimo e agora vou ter que dispensá-la. O mundo não tem intenção de beleza e isso antes me teria chocado. No mundo não existe nenhum plano estético, nem mesmo o plano estético da bondade, e isto antes me chocaria. A coisa é muito mais que isto. O Deus é maior que a bondade com a sua beleza. Despedir-se disso tudo significa tal grande desilusão. Mas é na desilusão que se cumpre a promessa. Através da desilusão, através da dor é que se cumpre a promessa. E é por isso que antes se precisa passar pelo inferno, até que se vê que há um modo muito mais profundo de amar, e esse modo prescinde do acréscimo da beleza. Deus é o que existe e todos os contraditórios são dentro do Deus, e por isso não o contradizem. Em mim toda está doendo largar o que me era o mundo. Largar é uma atitude tão áspera e agressiva que a pessoa que abrisse a boca para falar em largar deveria ser presa e mantida incomunicável. Eu mesma prefiro me considerar temporariamente fora de mim a ter a coragem de achar que tudo isso é uma verdade. Dá-me a tua mão, não me abandones. Juro que também eu não queria, eu também vivia bem. Eu era uma mulher de quem se poderia dizer vida e amores de GH. Não posso pôr em palavras qual era o sistema, mas eu vivia num sistema. Era como se eu me organizasse dentro do fato de ter dor de estômago, porque se eu não a tivesse mais, também perderia a maravilhosa esperança de me livrar um dia da dor de estômago.
Minha vida antiga me era necessária porque era exatamente o seu mal que me fazia usufruir da imaginação de uma esperança que, sem essa vida que eu levava, eu não conheceria. E agora estou arriscando toda uma esperança acomodada em prol de uma realidade tão maior que cubra os olhos com o braço por não poder encarar de frente uma esperança que se cumpre tão já. E mesmo antes de eu morrer, tão antes de eu morrer, também eu me queimo nesta descoberta, a de que existe uma moral em que a beleza é de uma grande superficialidade medrosa. Agora aquilo que me apela e me chama é o neutro. Não tenho palavras para exprimir e falo então em neutro. Tenho apenas esse êxtase, que também não é mais o que chamávamos de êxtase, pois não é culminância. Mas esse êxtase sem culminância exprime o neutro de que falo. Ah, falar comigo e contigo está sendo mudo. Falar com Deus é o que de mais mudo existe. Falar com as coisas é mudo. Eu sei que isso te soa triste e a mim também, pois ainda estou viciada pelo condimento da palavra. E é por isso que a mudez está me doendo como uma destinação. Mas eu sei que devo me destituir. O contato com a coisa tem que ser um murmúrio, e para falar com Deus devo juntar sílabas desconexas. Minha carência vinha de que eu perdera o lado inumano. Fui expulsa do paraíso quando me tornei humana, e a verdadeira prece é um mudo oratório inumano. Não tenho que subir através da prece, tenho que, engurgitada, tornar-me um nada vibrante. O que falo com Deus tem que não fazer sentido. Se fizer sentido é porque erro. Ah, não me descompreendas. Não estou tirando nada de ti. Estou exigindo de ti. Sei que parece que estou tirando a tua e a minha humanidade, mas é o oposto. Estou querendo viver daquilo inicial e primordial que exatamente fez com que certas coisas chegassem ao ponto de aspirar a serem humanas. Estou querendo que eu viva da parte humana mais difícil, que eu viva do germe do amor neutro, pois foi dessa fonte que começou a nascer aquilo que depois foi se distorcendo em sentimentações a tal ponto que o núcleo ficou sufocado pelo acréscimo de riqueza e esmagado em nós mesmos pela pata humana. É um amor muito maior que estou exigindo de mim. É uma vida tão maior que não tem sequer beleza. Estou tentando essa coragem dura que me dói como a carne que se transforma em parto. Mas não, eu ainda não contei tudo. Não que só falte o que eu vou agora contar. Falta muito mais, e esse meu relato a mim mesma falta, por exemplo, pai e mãe. Ainda não tive a coragem de honrá-los. Faltam tantas humilhações por que passei e que omito porque só são humilhados os que não são humildes. E em vez de humilhação, então eu deveria falar na minha falta de humildade. E a humildade é muito mais que um sentimento, é a realidade vista pelo mínimo bom senso. Falta muito a contar, mas há alguma coisa que será indispensável dizer. De uma coisa eu sei. Se chegar ao fim deste relato, irei, não amanhã, mas hoje mesmo, comer e dançar no Top Bambino. Estou precisando danadamente me divertir e me divergir. Usarei sim o vestido azul novo, que me engrandece um pouco e me dá cores. Telefonarei para Carlos, Josefina, Antônio,
Não me lembro bem qual dos dois percebi que me queria ou ambos me queriam. Comerei crevette ao não importa o quê. E sei por que comerei crevette. Hoje de noite vai ser a minha vida diária retomada, a de minha alegria comum. Precisarei para o resto dos meus dias de minha leve vulgaridade doce e bem-humorada. Preciso esquecer, como todo mundo. É que não contei tudo. Não contei que ali sentada e imóvel eu ainda não parara de olhar com grande nojo. Sim, ainda com nojo. A massa branca amarelecida por cima do pardacento da barata. E eu sabia que enquanto eu tivesse nojo, o mundo me escaparia e eu me escaparia. Eu sabia que o erro básico de viver era ter nojo de uma barata. Ter nojo de beijar o leproso era eu errando a primeira vida em mim, pois ter nojo me contradiz em mim a minha matéria. Então aquilo que por piedade por mim eu não queria pensar, então eu pensei. Não pude me impedir mais e pensei o que na verdade já estava pensando. Agora, por piedade pela mão anônima que prendo a minha, por piedade pelo que essa mão não vai compreender, eu não estou querendo levá-la comigo para o horror aonde ontem fui sozinha. Pois o que de repente eu soube é que chegara o momento não só de ter entendido que eu não devia mais transcender, mas chegar o instante de realmente não transcender mais. E de ter já o que anteriormente eu pensava que devia ser para amanhã. Estou tentando te poupar, mas não posso. É que a redenção devia ser na própria coisa, e a redenção na própria coisa seria eu botar na boca a massa branca da barata. Só a ideia, fechei os olhos com a força de quem tranca os dentes, e tanto apertei os dentes que mais um pouco e eles se quebrariam dentro da boca. Minhas entranhas diziam não. Minha massa rejeitava a da barata. Eu parara de suar. De novo eu toda havia secado. Procurei raciocinar com o meu nojo. Por que teria eu nojo da massa que saía da barata? Não bebera o branco leite que é líquida massa materna? E ao beber a coisa de que era feita minha mãe, não havia eu chamado sem nome de amor? Mas o raciocínio não me levava a parte alguma, senão a continuar com os dentes crispados como se fossem de carne que se arrepiava. Eu não podia. Só haveria um modo de poder. Se eu desse a mim mesma um comando hipnótico, e então como que eu me adormeceria e agiria sonambulicamente. E quando abrisse os olhos do sono já teria feito, e seria como um pesadelo do qual se acorda livre porque foi dormindo que se viveu o pior. Mas eu sabia que não era assim que eu deveria fazer. Sabia que teria que comer a massa da barata, mas eu toda comer. E também o meu próprio medo, comê-la. Só assim teria o que de repente me pareceu que seria o antipecado. Comer a massa da barata é o antipecado. Pecado seria a minha pureza fácil. O antipecado, mas a que preço? Ao preço de atravessar uma sensação de morte. Levantei-me e avancei de um passo com a determinação não de uma suicida, mas de uma assassina de mim mesma. O suor agora recomeçava e eu estava agora suada da cabeça aos pés. Os dedos melados dos pés escorregavam dentro do chinelo e a raiz de meus cabelos amolecia aquela coisa viscosa que era o meu suor novo. Um suor que eu não conhecia e que tinha um cheiro igual ao que sai de uma terra ressecada às primeiras chuvas. Aquele suor profundo era, no entanto, o que me vivificava.
Eu estava nadando lenta no meu mais antigo caldo de cultura. O suor era plâncton e pneuma e plabum vitae. Eu estava sendo. Eu estava me sendo. Não, meu amor, não era bom como o que se chama bom. Era o que se chama ruim. Muito, muito ruim mesmo. Pois minha raiz, que só agora eu experimentava, tinha gosto de barata tubérculo, misturada com a terra de onde fora arrancada. No entanto, esse gosto ruim tinha uma estranha graça de vida que só posso entender se a sentir de novo, e só posso explicar de novo sentindo. Avancei mais um passo, mas em vez de ir adiante, de repente, vomitei o leite e o pão que havia comido de manhã ao café. Toda sacudida pelo vômito violento que não fora sequer precedido pelo aviso de uma náusea, desiludida comigo mesma, espantada com a minha falta de força de cumprir o gesto que me parecia ser o único a reunir meu corpo à minha alma. A despeito de mim, depois de vomitar, eu ficara serena, com a testa refrescada e fisicamente tranquila. O que era pior, agora eu ia ter que comer a barata, mas sem a ajuda da exaltação anterior. A exaltação que teria agido em mim como uma hipnose. Eu havia vomitado a exaltação. E inesperadamente, depois da revolução que é vomitar, eu me sentia fisicamente simples como uma menina. Teria que ser assim, como uma menina que estava sem querer alegre, que eu ia comer a massa da barata. Então avancei. Minha alegria e minha vergonha foi ao acordar do desmaio. Não fora desmaio. Fora mais uma vertigem, pois que eu continuava de pé, apoiando a mão no guarda-roupa. Uma vertigem que me fizera perder conta dos momentos e do tempo. Mas eu sabia, antes mesmo de pensar, que enquanto me ausentara na vertigem, alguma coisa se tinha feito. Eu não queria pensar, mas sabia. Tinha medo de sentir na boca aquilo que estava sentindo. Tinha medo de passar a mão pelos lábios e perceber vestígios. E tinha medo de olhar para a barata, que agora devia ter menos massa branca sobre o dorso opaco. Eu tinha vergonha de me ter tornado vertiginosa e inconsciente para fazer aquilo que nunca mais eu ia saber como tinha feito. Pois antes de fazê-lo, eu havia tirado de mim a participação. Eu não tinha querido saber. Era assim então que se processava? Não saber. Era assim então o que mais profundo acontecia? Alguma coisa teria sempre que estar aparentemente morta para que o vivo se processasse? Eu tivera que não saber que estava viva? O segredo de jamais se escapar da vida maior era o de viver como um sonâmbulo? Ou viver como um sonâmbulo era o maior ato de confiança? O de fechar os olhos em vertigem e jamais saber o que se fez? Como uma transcendência que é a lembrança do passado ou do presente ou do futuro. A transcendência era em mim o único modo como eu podia alcançar a coisa, pois mesmo ao ter comido da barata eu fizera por transcender o próprio ato de comê-la, e agora só me restava a vaga lembrança de um horror, só me ficara a ideia. Até que a lembrança ficou tão forte que o meu corpo gritou todo em si mesmo. Crispei minhas unhas na parede. Eu senti agora o nojento na minha boca e então comecei a cuspir furiosamente aquele gosto de coisa alguma. Gosto de um nada que, no entanto, me parecia quase adocicado, como de certas pétalas de flor. Gosto de mim mesma. Eu cuspi a mim mesma, sem chegar jamais ao ponto de sentir que enfim tivesse cuspido minha alma toda. Um travessão, 2 travessões, 3 travessões.
Porque não és nem frio nem quente, porque és morno, eu te vomitarei da minha boca. Era Apocalipse segundo São João, e a frase que devia se referir a outras coisas das quais eu já não me lembrava mais. A frase me veio do fundo da memória, servindo para o insípido do que eu comera, e eu cuspia. O que era difícil, pois a coisa neutra é extremamente enérgica, eu cuspia e ela continuava eu. Só parei na minha fúria quando compreendi com surpresa que estava desfazendo tudo o que laboriosamente havia feito. Quando compreendi que estava me renegando e que, ai de mim, eu não estava à altura senão de minha própria vida. Parei espantada e meus olhos se encheram de lágrimas que só ardiam e não corriam. Acho que eu não me julgava sequer digna de que as lágrimas corressem. Faltava minha primeira piedade por mim, a que permite chorar, e nas pupilas eu retinha com ardor as lágrimas que me salgavam e que eu não merecia que escorressem. Mas mesmo não escorrendo, as lágrimas de tal modo me serviam de companheiras e de tal modo me banhavam de comiseração que fui abaixando uma cabeça consolada. E como quem volta de uma viagem, voltei a me sentar quieta na cama. Eu que pensara que a maior prova de transmutação de mim em mim mesma seria botar na boca a massa branca da barata, e que assim me aproximaria do divino, do que é real. O divino para mim é o real. O divino para mim é o real. Mas beijar um leproso não é bondade sequer. É autorrealidade, é autovida. Mesmo que isso também signifique a salvação do leproso. Mas é antes a própria salvação. O benefício maior do santo é para com ele mesmo, o que não importa, pois quando ele atinge a grande própria largueza, milhares de pessoas ficaram alargadas pela sua largueza e dela vivem. E ele ama tanto os outros assim como ama seu próprio terrível alargamento. Ele ama seu alargamento com impiedade por si mesmo. O santo quer se purificar porque sente a necessidade de amar o neutro, de amar o que não é acréscimo e de prescindir do bom e do bonito. A grande bondade do santo é que para ele tudo é igual. O santo se queima até chegar ao amor do neutro. Ele precisa disso para ele próprio. Entendi então que, de qualquer modo, viver é uma grande bondade para com os outros. Basta viver e, por si mesmo, isto resulta na grande bondade. Quem vive totalmente está vivendo para os outros. Quem vive a própria largueza está fazendo uma dádiva, mesmo que sua vida se passe dentro da incomunicabilidade de uma cela. Viver é dádiva tão grande que milhares de pessoas se beneficiam com cada vida vivida. Dói em ti que a bondade do Deus seja neutramente contínua e continuamente neutra? Mas o que eu antes queria como milagre, o que eu chamava de milagre, era na verdade um desejo de descontinuidade e de interrupção, o desejo de uma anomalia. Eu chamava de milagre exatamente o momento em que o verdadeiro milagre contínuo do processo se interrompia. Mas a bondade neutra do Deus é ainda mais apelável do que se não fosse neutra. É só ir e ter, é só pedir e ter. E também o milagre se pede e se tem, pois a continuidade tem interstícios que não a descontinuam. O milagre é a nota que fica entre duas notas de música, é o número que fica entre o número 1 e o número 2. É só precisar e ter. A fé é saber que se pode ir e comer o milagre. A fome, esta é que é em si mesma a fé.
e ter necessidade é a minha garantia de que sempre me será dado. A necessidade é meu guia. Não, eu não precisava ter tido a coragem de comer a massa da barata, pois me faltava a humildade dos santos. Eu havia dado ao ato de comê-la um sentido de máximo, mas a vida é dividida em qualidades e espécies, e a lei é que a barata só será amada e comida por outra barata, e que uma mulher, na hora do amor por um homem, essa mulher está vivendo a sua própria espécie. Entendi que eu já havia feito o equivalente de viver a massa da barata, pois a lei é que eu viva com a matéria de uma pessoa e não de uma barata. Entendi que, botando na minha boca a massa da barata, eu não estava me despojando como os santos se despojam, mas estava de novo querendo o acréscimo. O acréscimo é mais fácil de amar. E agora não estou tomando tua mão para mim. Sou eu quem está te dando a mão. Agora preciso de tua mão não para que eu não tenha medo, mas para que tu não tenhas medo. Sei que acreditar em tudo isso será, no começo, a tua grande solidão, mas chegará um instante em que darás a mão não mais por solidão, mas como eu agora, por amor. Como eu, não terás medo de agregar-te à extrema doçura enérgica do Deus. Solidão é ter apenas o destino humano. E solidão é não precisar. Não precisar deixa um homem muito só, todo só. Ah, precisar não isola a pessoa. A coisa precisa da coisa. Basta ver o pinto andando para ver que seu destino será aquilo que a carência fizer dele. Seu destino é juntar-se como gotas de mercúrio a outras gotas de mercúrio, mesmo que, como cada gota de mercúrio, ele tem em si próprio uma existência toda completa e redonda. Ah, meu amor, não tenhas medo da carência. Ela é o nosso destino maior. O amor é tão mais fatal do que eu havia pensado. O amor é tão inerente quanto a própria carência. E nós somos garantidos por uma necessidade que se renovará continuamente. O amor já está sempre. Falta apenas o golpe da graça, que se chama paixão. A desistência é uma revelação. Desisto e terei sido a pessoa humana. E só no pior da minha condição que esta é assumida como meu destino. Existir exige de mim o grande sacrifício de não ter força. Desisto e eis que na mão fraca o mundo cabe. Desisto e para minha pobreza humana abre-se a única alegria que me é dado ter. A alegria humana. Sei disso e estremeço. Viver me deixa tão impressionada. Viver me tira o sono. Chego à altura de poder cair, escolho, estremeço e desisto. E finalmente, me votando a minha queda despessoal, sem voz própria, finalmente sem mim. Eis que tudo que não tenho é que é meu. Desisto e quanto menos sou, mais vivo. Quanto mais perco meu nome, mais me chamam. Minha única missão secreta é a minha condição. Desisto e quanto mais ignoro a senha, mais cumpro o segredo. Quanto menos sei, mais a doçura do abismo é o meu destino. E então eu adoro. Com as mãos quietamente cruzadas no regaço, eu estava tendo um sentimento de tenra alegria tímida. Era um quase nada, assim como quando a brisa faz estremecer um fio de capim. Era quase nada, mas eu conseguia perceber um ínfimo movimento de minha timidez. Não sei, mas eu me aproximava com angustiada idolatria de alguma coisa
e com a delicadeza de quem tem medo. Eu estava me aproximando da coisa mais forte que já me aconteceu. Mais forte que esperança, mais forte que amor. Eu me aproximava do que eu acho que era confiança. Talvez seja este o nome. Ou não importa, também poderia dar outro. Senti que meu rosto em pudor sorria. Ou talvez não sorrisse, não sei. Eu confiava em mim, no mundo, no Deus, na barata. Não sei. Talvez confiar não seja em que ou em quem. Talvez eu agora soubesse que eu mesma jamais estaria à altura da vida, mas que minha vida estava à altura da vida. Eu não alcançaria jamais a minha raiz, mas minha raiz existia. Timidamente eu me deixava transpassar por uma doçura que me encabulava sem me constranger. Oh Deus, eu me sentia batizada pelo mundo. Eu botara na boca a matéria de uma barata e enfim realizara o ato ínfimo. Não o ato máximo, como antes eu pensara, não o heroísmo e a santidade, mas enfim o ato ínfimo que sempre me havia faltado. Eu sempre fora incapaz do ato ínfimo, e com o ato ínfimo eu me havia desheroizado. Eu, que havia vivido do meio do caminho, dera enfim o primeiro passo de seu começo. Enfim quebrara-se realmente o meu invólucro e sem limite eu era. Por não ser, eu era. Até o fim daquilo que eu não era, eu era. O que não sou eu sou. Tudo estará em mim se eu não for, pois eu é apenas um dos espasmos instantâneos do mundo. Minha vida não tem sentido apenas humano, é muito maior. É tão maior que, em relação ao humano, não tem sentido. Da organização geral, que era maior que eu só havia até então percebido os fragmentos. Mas agora eu era muito menos que humana e só realizaria o meu destino especificamente humano se me entregasse, como estava me entregando, ao que já não era eu, ao que já é inumano. E entregando-me com a confiança de pertencer ao desconhecido, pois só posso rezar ao que não conheço e só posso amar a evidência desconhecida das coisas e só posso me agregar ao que desconheço. Só esta é que é uma entrega real. E tal entrega é o único ultrapassamento que não me exclui. Eu estava agora tão maior que já não me via mais, tão grande como uma paisagem ao longe. Eu era ao longe, mais perceptível nas minhas mais últimas montanhas e nos meus mais remotos rios. A atualidade simultânea não me assustava mais, e na mais última extremidade de mim eu podia enfim sorrir sem nem ao menos sorrir. Enfim eu me estendia para além de minha sensibilidade. O mundo independia de mim.
Esta era a confiança que eu tinha chegado. O mundo independia de mim e não estou entendendo o que eu estou dizendo. Nunca mais compreenderei o que eu disser, pois como poderia eu dizer sem que a palavra mentisse por mim? Como poderei dizer senão timidamente assim? A vida se me é. A vida se me é. E eu não entendo o que digo. E então adoro. Um travessão, 2 travessões, 3 travessões, 4 travessões, 5 travessões, 6 travessões.